Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje para falar de Kawhi Leonard. Ele merece. Geralmente a gente fica aqui, nosso resumo tinha que ser mais resumido pra gente poder chamar de resumo. Vou fazer um resumo super resumido agora. Quem ganhou? Kawhi Leonard. Por quê? Kawhi Leonard. Quem foi a estrela do jogo? Kawhi Leonard. Quem é o favorito pro jogo 7? Kawhi Leonard. Hoje, se alguém te der bom dia, você responde com Kawhi Leonard. Esse é o resumo, mas se você quiser uma coisa mais extensa sobre como o Los Angeles Clippers venceu o Dallas Mavericks para a 6ª vitória seguida do time visitante nessa série de primeira rodada, a gente vai comentar daqui a pouco. Isso, venha ver uma análise e vídeos do Kawhi Leonard. E antes disso, só lembra vocês que assinem o Bola Presa, por favor. Não assine o canal. Aí você já assina faz tempo, eu tenho certeza disso. Você é uma pessoa de bom coração. A gente tá falando dos planos de assinatura do Bola Presa lá no Hotmart Sparkle. E tem conteúdo exclusivo pra vocês lá. Dá uma olhada, o link tá na descrição. Tá nesse negócio aqui que eu boto todo dia na edição aqui, esse QR Code. Inclusive, se você é torcedor do Mavis, vai ter um conteúdo aí especial pra você em breve. Então aproveita e já assina. Sobre a eliminação do Dallas Mavericks? Não, ainda é segredo. Bom, vamos lá então comentar o jogo? Bora? O Dallas estava no sonho de todo time que está enfrentando um favorito, um time difícil de bater como é o Los Angeles Clippers. Ganharam os jogos fora de casa, todos. Estavam em casa, jogo 6, torcida barulhenta, entrando no quarto período na frente. Eles estavam vencendo o jogo quando começou o último quarto e só não conseguiram fechar. Qual é o tamanho do trauma? Pois é. É muito traumático e não parece tanto, porque parece que normalizou nessa série perder jogos em casa. Mas não deveria ser assim, não é assim que acontece. É a primeira vez na história da NBA em que os 6 primeiros jogos de uma série foram vencidos pelo time visitante. É uma aberração que... Se os Estados Unidos estivessem conseguindo vacinar ninguém e os ginásios ainda estivessem vazios, ia ser certamente nossa explicação. Isso, a gente ia explicar, não tem torcida, então não tá tendo efeito mando de quadra. Fica um negócio meio neutro. Então, pra esse caso, só zero explicação mesmo. Quem chegou na NBA na temporada passada, que foi a temporada da bolha, não tá acostumado com essa conversa de dentro e fora de casa. E, estatisticamente, faz muita diferença. A gente tá falando de uma coisa absurda que nunca tinha acontecido antes na história da NBA. É uma aberração que, sinceramente, agora eu só abro mão. E nem fala mais disso. Porque é só sei bizarro. O que tá acontecendo. Mas custou muito caro pro Mavis não ser capaz de ganhar esse jogo em casa, quando tava na frente no placar no quarto final. Acho que essa parte foi mais difícil porque, falando mais do jogo em si, o Doncic não jogou muito bem ontem. Não, né? Foi uma partida muito difícil ofensivamente pra ele. Né? No jogo passado, ele marcou 42 pontos, foi responsável por 83% entre arremessos dele e assistências dos arremessos do Mavs, e aí ele saiu da quadra dizendo: eu não joguei bem. Porque ele errou muitos arremessos, o quarto período não foi nada brilhante, eles ganharam mesmo assim, mas o Lucas saiu falando: não joguei bem de verdade. Quero saber o que ele achou do jogo de ontem dele, porque aí sim ele foi mal. Ele vai aprender aí com a experiência a ser menos crítico com ele, porque dá sempre pra fazer pior no jogo seguinte, sempre dá pra fazer pior. Então aprenda aí também, não se critique muito, porque sempre vai piorar na próxima semana. Porque caras do nível dele sempre podem jogar muito melhor. Sempre, claro. Mas sempre dá pra ser pior também. Aí isso já vem com um ajuste que o Clippers fez e que o Lucas sempre foi tão bom em reagir a ajustes. Ontem ele não conseguiu ser tão bom. O Clippers marcou ele com o Kawhi Leonard desde o começo do jogo. E era uma questão que estava todo mundo angustiado. Por que não aconteceu ou acontecia tão pouco, né? Você tem um dos melhores defensores de perímetro da história da NBA no Kawhi Leonard. E você tem um dos melhores jogadores ofensivos da NBA do outro lado. A gente queria, inclusive, ver esse confronto, né? Claro, a gente quer ver ele se aniquilando, né? Os dois virando farofa. E tem 2 respostas padrão para por que o Clippers não fazia isso. Um era: precisamos muito do Kawhi no ataque. E não só é desgastante marcar o Luka. É um perigo de cometer faltas, né? Um perigo constante. Ele tá sempre fazendo aquelas fintas e finge que vai dar o step back e não dá. E joga o corpo. Tudo a 2 km por hora e você acaba ficando muito confuso com a lentidão dele e comete faltas. Então tem esse risco de faltas. E tem outra coisa tática, mas o Clippers, o Mavs gosta de chamar corta-luz pro Doncic, pra ele meio que escolher a defesa que ele quer. Então não faz muita diferença quem é o defensor individual dele, né? Então às vezes parecia mais
lógico você botar o Kawhi marcando o Porzingis, porque aí você inibe o Luka de chamar o Porzingis pra um corta-luz. Boa, e aí você coloca pra fazer esse corta-luz um jogador que seja pior em corta-luzes, que seja menos forte pra fazer o corta-luz e que não possa usar esse corta-luz depois. E o Porzingis e o Doncic usam o corta-luz pra criar arremessos livres de 3 pontos pro Porzingis o tempo inteiro, né? Então, tanto que o resultado disso ao longo da série tem sido, o Porzingis não tem jogado muito bem, mas a verdade é que não tem nem que ele tá arremessando mal. Ele nem arremessa. Ele mal participa, Você esquece que ele tá no jogo. Exatamente. Então, tinha essa razão. Mas ontem, com o Luka fazendo 40 pontos no jogo ruim, e se o Clippers perde, está eliminado na primeira rodada, falou, beleza, Kawhi. A gente vai precisar de tudo seu no ataque e na defesa, e você vai ficar pouco tempo no banco, e não faz falta, por favor, e decide no quarto período, se não for incômodo. Isso, e também não desperdiça a bola, e a gente precisa que você tenha um altíssimo aproveitamento nos arremessos, tá? Se você der conta, beleza. Deu. Mas e o que eles fizeram com os bloqueios? Eles evitaram ficar trocando a marcação a cada bloqueio. Então, quando o Luka ia para um corta-luz, o outro cara que estava vindo na marcação, além do Kawhi, fazia uma blitz no Luka. Você não vai atacar outro jogador que não seja o Kawhi no mano a mano. Você vai ter que passar a bola. É que a blitz não necessariamente rouba a bola do Luka Doncic, mas cria tempo para que o Kawhi Leonard possa se manter na marcação. Ele pode se reajustar e aí, eventualmente, ele consegue voltar para a marcação individual ali. E aí o Luka é forçado a passar a bola para alguém e eles que se virem. E aí o Kawhi fez uma coisa muito inteligente e difícil, que é depois que o Luka passa a bola, ele evita que o Luka recebe de volta. Então ele também se exclui do resto da defesa, assim como o Luka não está envolvido no ataque. E fica lá só fechando os ângulos pro Luka não receber a bola de novo. E a gente já tinha visto isso, acho que no jogo 3 ou no jogo 4, foram os melhores momentos defensivos do Clippers. Foi num quarto período em que o Doncic estava muito cansado, e aí ele estava passando mais a bola, e aí quando ele estava a receber de novo, o Clippers não deixava. E agora o Clippers resolveu fazer isso não quando o Doncic estava cansado, o jogo inteiro. Né? Sempre que possível. E aí a gente viu menos Luka em quadra, mais Dorian Finney-Smith decidindo, mais Tim Hardaway Jr. decidindo, o Boban recebendo quase na linha dos 3, falando... Tá bom, o que eu faço agora? Com a bola agora eu passo, eu infiltro... E ele é um bom passador. O Boban tem uma visão de quadra muito melhor do que parece. É que ele vê lá de cima. Ele vê lá do alto, né? Tem visão panorâmica. É por satélite que ele tá vendo. Ele tá vendo no Google Maps. Só que o Mavs não tá acostumado a ter ele passando a bola na cabeça do garrafão. Não é um time... Vários times são montados a partir de passes da cabeça do garrafão. O Mavs não é um desses. Então, é uma novidade muito grande pra você fazer num jogo 6 em casa. Então, não deu muito certo o Boban como passador ali. E depois no terceiro período ele conseguiu receber essas bolas da dobra do Doncic mais perto da cesta. Aí ele fez pontos, em vez de precisar passar a bola. Mas vários desses passes pro Boban são muito arriscados e renderam alguns turnovers pro Luka bem pouco característicos dele. Ele tentou alguns passes bem agressivos, né? Pro Boban. Eu fiquei pensando em qual adjetivo usar pros passes que o Luka tentou dessa dobra, não só pro Boban, mas ao longo do jogo. Porque pode ser agressivo, pode ser imprudente. Então, corajosos, ousados, ingênuos, pirados, não sei. Ou criativos. Alguns deram certo, outros viraram turnovers, então foi... E tirou o Luka do jogo dele. Ele acertou uma bola de 3 no jogo inteiro. Porque a bola de 3 dele é como? É no mano a mano. Contra, geralmente, um cara mais baixo ou o Zubat. Ele não enfrentou o Zubat uma vez ontem. Pois é, o Zubat só entrou pra jogar contra os reservas do Mavs. E quando entrou, foi muito importante. Pegou rebote de ataque, participou bem das jogadas, fez um monte de corta-luz, mas é isso, ele ficou relegado ao segundo escalão. E aí eu achei que esse foi o grande ajuste defensivo que o Tyronn Lue fez pro Clippers nessa partida. É um ajuste tático no sentido das dobras no Luka, pra tirar a bola da mão dele, e um ajuste do Kawhi ir lá fazer esse trabalho. Eu só fiquei um pouco confuso, porque parecia tão óbvio. A gente tava o tempo inteiro pedindo para que o resto do Mavs tivesse decidido e não o Doncic. E só parecia impossível. Porque o Clippers tinha tentado dobras muito eventuais. E elas quase sempre tinham sido mal sucedidas. Então foi surpreendente ver um jogo inteiro com esse estilo e ver o Doncic sofrer tanto com isso. Porque nos 2 primeiros jogos que o Dallas ganhou em Los Angeles, eles tentaram isso no fim do jogo.
no quarto período, quando o Luka tava pegando fogo, tipo, não tem mais o que fazer. E foi quando ele achou aquelas bolas de 3 do Tim Hardaway, o backdoor do Porzingis lá que ele enterrou no último minuto. Então, e nesse jogo aconteceu algo mais ou menos assim. Se o Memphis parou na frente do placar, chegou a abrir 7 de diferença no terceiro quarto, foi porque o Tim Hardaway Jr. estava bem, e estava acertando os arremessos, e o Doncic encontrou companheiros para apoiar. Não foi no quarto período quando ele já tinha uma vantagem. Mas o Tim Hardaway jogar bem foi uma diferença gigantesca. Sem ele, teria sido um desastre. teria sido um desastre. Uma das cestas do Tim Hardaway, por exemplo, no terceiro período, foi o Boban recebendo a bola quase na linha dos 3, depois de uma dobra pro Luka. Ele fica meio perdido, e aí o Tim Hardaway vai lá, pega a bola com ele, infiltra e consegue uma cesta se aproveitando de que o Clippers estava sem pivô para contestar. Então, o Dallas foi achando algumas cestas assim, mas estava dependendo do Tim Hardaway criar muita coisa, do Dorian Finney-Smith acertar umas bolas de 3 bem pontuais assim. E aí o Porzingis tinha que aparecer mais e não apareceu. Mas a gente tá falando de tudo isso e como a defesa do Clippers deu certo, mas mesmo assim o Clippers passou a sua cota de sustos. Porque no terceiro quarto deixou o Memphis abrir 7, e aí quem respondeu? Kawhi Leonard. E aí no quarto período eles chegaram a ficar ali encostados, o placar estava quase empatado a 4 minutos do fim. Quem é que fez a questão de fechar o jogo pro Clippers? Kawhi Leonard. Se não fosse o Kawhi Leonard sendo só um gênio, eles não iam ganhar. Então, a defesa do Clippers foi melhor, os ajustes funcionaram. Eu acho que o Clippers entendeu melhor como usar tamanho na série, inclusive entendeu mais do que o Memphis. Mas ainda assim, se o Kawhi Leonard não tivesse tido um jogo espetacular ofensivamente, eles teriam perdido. Tipo, esse é o nível do Doncic. É um jogo ruim do Doncic. O Memphis não é tudo isso em termos de profundidade de elenco, e mesmo assim o Clippers precisou do melhor Kawhi para vencer. É que na maioria das vezes quando tinha aquela dobra no Luka, ele tinha que abrir mão da bola, ou quando ele até conseguia enfrentar a dobra para criar alguma coisa, saíam bons arremessos. O que a gente não viu foi o Luka entrar no garrafão o tempo inteiro, o Luka fazer um monte de bandeja a hora que ele quiser, e o Luka ficar brincando no mano a mano. Isso eles tiraram. Obrigou o resto do time a trabalhar mais. E no quarto período, dessa vez, eles não entregaram. Pois é. Mas ainda existe Memphis para além disso, e aí o Clippers passou um sufoquinho. E o Clippers não conseguiu dominar ofensivamente como tinha dominado nos outros jogos contra o Dallas em Dallas, os jogos que eles ganharam. Então foi um jogo mais brigado para eles para pontuar. O Dallas voltou a fazer a zona deles, que eles fizeram no jogo 4, e várias vezes deu muito certo. Às vezes funciona. Às vezes, inclusive, o Clippers encontra bons arremessos, mas são aqueles bons arremessos que eles não precisam tentar nada. Não é que são só arremessos muito simples. Não é o arremesso ideal para ser feito, né? Você trouxe um vídeo do Clippers enfrentando essa zona, né? Boa, vamos ver. Então isso aqui dá pra ver nesse frame direitinho como é uma defesa por zona. É uma defesa 2-3, porque são 2 jogadores aqui em cima, o Tim Hardaway e o Finney-Smith. E 3 no fundo, o Luka, o Boban e o Porzingis. É até curioso ter um cara do tamanho do Porzingis cobrindo um lado da quadra e não o miolo. É muito engraçado quando um Porzingis parece pequeno, porque o Boban tá atrás dele, e aí o jogador que o Porzingis tá marcando parece uma ameba, né? Mas você vê os dois, às vezes, um lado do outro, e eles são quase do mesmo tamanho. O Porzingis é bem grande. E o Clippers vê essas postas de bola, às vezes, tipo, sem saber o que achar. Mas um arremesso de 3 contra a zona sempre acaba aparecendo. Exato, né? Se você roda a bola bastante. Mas você via que era um ataque meio... que eu faço, passa, não tem aquele ritmo e não tem eles entrando no garrafão como tinha nos jogos 3 e 4. E aqui, o Kawhi enfrentando o Boban na zona. Que acho que essa ideia toda do Memphis é deixar mais difícil fazer essa infiltração. E aqui, ó, aconteceu várias vezes. O Boban foi parar no topo da zona, né? Que é quando o Clippers ataca mais rápido, o Dallas não tem tempo de organizar a zona do jeito que eles querem. Isso aqui é pior ainda, né? Contra-ataque, aí que você não coloca a zona no lugar de jeito nenhum. E, mesmo assim, o Memphis defende bem o garrafão. E o Red Jackson, que foi fundamental no primeiro tempo, acertando esses floaters, essas bolas de meia distância. É a cota Michael Porter, a cota Devin Booker. Todo dia tem algum cara que pega fogo no primeiro período. Ontem foi o Red Jackson. E aí, ó, o Clippers rodando e eventualmente uma bola de meia distância entre as duas linhas da zona ou uma bola de 3, vai ter. Não são arremessos espetaculares e, como a gente tá vendo, nem sempre são dos seus melhores jogadores, mas aparece.
E aí o Clippers começou a fazer um pouco disso, né? Uns bloqueios lá em cima, quando os dois caras da zona saem um pouco pra frente, pra ver se o Kawhi tem esse espaço pra atacar. Mas ele tem que atacar o Boban. É. E aí a gente viu uma vez que não deu certo, agora ele foi até o final e aí conseguiu o sexto e Quando ele vai pra bandeja, eu acho que ele tem mais sucesso contra o Boban. do que o arremesso Quando você de para curta pra distância. arremessar em cima do braço do Boban, é mais difícil. Aí o Red Jackson, aí podia ser um prédio em cima do Red Jackson, que no primeiro quarto ele acertaria. No resto do jogo, não. E aqui, o Clippers girando a bola, chega no Red Jackson e ele arremessa. Não é um arremesso espetacular, mas é o arremesso que a zona te dá e que o Mavis faz sem muito esforço. Você tá caindo, né? O Clippers tem que tentar. E aqui, talvez um dos melhores ataques deles contra a zona, né? É, porque aí você tem um jogador entrando atrás dessa linha de 3. Muitas vezes é difícil para esses 3 jogadores acompanharem quem tá rodando aqui por trás. Mas o que eu acho que é mais importante dessa jogada é que, em geral, o que o Clippers faz contra as zonas é que o Kawhi receberia aí e arremessaria. Não é um arremesso maravilhoso, mas é um arremesso que dá pra dar. E aí o Kawhi encontrou algo muito melhor do que isso. Mostra um pouco de evolução do Clippers. E tem uma coisa, porque vários times têm medo de usar muito tempo a zona. O adversário se acostuma. E você vê, ó, esse é um arremesso que a zona te dá. E alguns caíram muito parecidos e esse não... Esse não caiu. E aí começa a dar um receio, né? É. Mas aí eventualmente você muda. Agora não tá mais em zona, não tem mais o Boban. Agora são os reservas, aí o Zubat tá em quadra. E aí o Clippers conseguiu entrar no garrafão. O que é por isso que a zona tava em quadra. Exato, Justamente né? pra não dar essas infiltrações pro Paul George e pro Kawhi Leonard. Por isso que o Boban acaba sendo importante. E aí o Kawhi começou a receber a bola mais perto da cesta, né? O Clippers tava pontuando, agora tá pontuando com o Kawhi e o Paul George dentro do garrafão. É outro nível. E aí um rebote ofensivo do Kawhi. Você vê que o pessoal não tava entendendo por que o Boban tá nessa série, né? Quando ele não tá em quadra, o Clippers consegue jogar muito mais perto da cesta, o Kawhi consegue pegar rebote de ataque. Olha isso. Isso foi uma faltinha de ataque do Kawhi. Esse empurrãozinho, né? Esse empurrão no Luka pra receber a bola. Achei tão óbvio, ninguém marcou. Geralmente todo jogador faz isso. Mas quando você estica o braço assim e o adversário vai pra frente, os árbitros vêm. Mas essa passou em branco. Mas mostra bem o plano do Clippers quando não tem tanta proteção aí de garrafão acontecendo, né? E aqui um dos momentos Kawhi contra Doncic que rolou também. E eu acho que o Doncic até fez um bom trabalho. Atrapalhou bastante. Até o quarto período eu achei que o Luka tava fazendo um bom trabalho. Aí nos últimos minutos do quarto período, falando, não, alguém manda uma ajuda, pelo amor de Deus. Então acho que dá pra ver quanto sucesso o Clippers teve jogando contra a zona. Os arremessos surgem, mesmo que não sejam espetaculares, mas às vezes eles conseguiram dar uma resposta um pouco mais inteligente. Gente cortando por trás, Kawhi recebendo mais perto do garrafão. Eu vi no Twitter muita gente criticando a decisão do Rick Carlisle de continuar usando a zona e de insistir no Boban, mas eu discordo, eu insisto com o que eu disse no jogo passado. Eu acho muito importante ficar mesclando as duas coisas. Variar bastante. E se adapta a muda, faz uma defesa assim, faz uma defesa diferente. E às vezes você vê a zona incomodando, o Clippers rodando a bola meio perdido. O Red Jackson sendo obrigado a decidir, porque, como a gente viu no final do jogo, não era melhor que o Red Jackson estivesse arremessando do que o Kawhi Leonard? Depois desse primeiro período, ele parou de acertar os arremessos. É. Mesmo contra a zona no segundo tempo. E o Paul George, que até teve um jogo bom, mas teve a bola de 3 pontos que surgiram pela zona que ele não acertou. Então, e no final do jogo, e aí não bate aquela pressão, seria melhor. E é um jogo bom do Clippers sem invadir o garrafão. Porque quando eles entram no garrafão, aí acabou. Acabou. Não, aí é... Não tem competição. Porque isso que é curioso. Você invade muito o garrafão, você começa a ter mais bola de 3. Porque a defesa começa a ter que impedir as suas E o Dallas bandejas. não tem ninguém que dê toco. Acaba sofrendo uns rebotes depois na cobertura. Deixa o Zubat ficar em quadra pra pegar rebote. Não dá. Não dá. Simplesmente não dá. Mas eu separei pra gente ver também a sequência no terceiro quarto e no quarto período em que o Kawhi teve que responder ao sustinho aí que o Mavis deu. Esse momento do jogo que o Dallas tá pra abrir 7 pontos é o momento em que o Tim Hardaway Jr. virou o pai dele, né? Ninguém para. É um passe bem... E aqui a gente falou de cortar por trás da zona. É o que aqui eles estão tentando fazer aqui. É o Paul George correndo atrás do Porzingis. O Porzingis não tá vendo. Quando você não tá colado com o jogador na zona, você tem mais
tá mais aberto a cometer esses erros. A zona tem essa questão, né? Você cede mais rebotes de ataque e você cede mais passes para jogadores que cortam pra cesta, porque você não tá colado neles, tá marcando um lugar e não um jogador. E aí parece que vai dar certo, mas o Porzingis Atrapalhou, né? desce os 6 andares de altura dele, intercepta. Mas eu achei que o Porzingis foi bem na zona. É verdade, né? Ajudou Eu acho que defensivamente, ajudou né? ele defensivamente. É. E aí o Dallas conseguiu correr, o que nem sempre acontece, aliás, acontece pouquíssimo. O Dallas é um time que não puxa contra-ataque. E aí a gente vê a maior vantagem do Dallas no jogo, né? 67-60, as coisas dando certo. Aí o Kawhi recebe ali na cabeça do garrafão e arremessa em cima do Boban. Outro jeito de bater a zona A cabeça do garrafão é o lugar ideal, né, pra é zona. o entre linhas. Aí você força o Boban a sair debaixo da cesta para vir para cá. Alguém se enfia embaixo da cesta, que aqui é o Batum. Mas nesse caso, o Kawhi aproveita que o Boban deu um passo para trás para bater um lance livre aí que vale mais. Lance livre que vale o dobro. E aqui o Boban recebendo de costas. Olha como o Kawhi contestou essa bola, né? Mas o Boban foi bem no terceiro período, pontuando no comecinho, né? Aí depois começou a dar errado, ele perdeu umas bolas, saiu do jogo e não voltou mais. Mas essa foi a sequência do Kawhi no ataque e na defesa. Né? Tipo, pra ver como o Clippers dependeu dele dos dois lados da quadra. Pra mim, uma das grandes reações desses playoffs é o Luka aqui. Dá uma olhada. Toma a bola de 3. E dá um pulinho, tipo, eu não acredito. Mas tipo... Foi pulinho de rockstar, não foi? É. Se eu tivesse uma guitarra aí no colo. Tem 2 jogadores aqui marcando esses dois, o Red Jackson e o Kawhi. É o Tim Hardaway e o Finney-Smith. Se o Finney-Smith tá nesse bloqueio, dá um passo pra frente, né? Olha o espaço que o Kawhi tem pra arremessar. Eles estão com medo da infiltração, né? Mas eles estão... Tem uma zona lá Tem atrás. uma zona, tem 3 jogadores aqui atrás. É um erro meio bobo. Um deles é o maior jogador da NBA em tamanho. É meio revoltante esse erro mesmo, eu entendo. É quando vocês estavam pra deslanchar, tomam 5 pontos seguidos. E aqui a gente vê um pouco, não é a dobra, mas ó como o Marcus Morris sai do Cauley-Stein, vai pra cima do Doncic. O Kawhi tá cedendo aqui um passe pro Tim Hardaway Jr., que tá até bem longe da cesta, então... Tipo, Luka, você não vai continuar batendo a bola, faz alguma coisa. E aí dá tempo da defesa se recuperar. O Kawhi pressiona e aí dá airball. Mas eu entendo, o Tim Hardaway Jr. tá com uma confiança nesse momento. De novo a Blitz? Aqui mais uma vez, e aqui deu certo até pro Luka. Ó, ele escapa da blitz do Red Jackson. Mas o Kawhi não abre mão dele, né? Acho que essa é a ideia do Clippers, é que outro jogador não tenha que marcá-lo. E aqui que foi... Achei que o Luka podia ter arremessado mais, decidido mais. Quando ele passava pela blitz, ele tava passando a bola. Sempre passando a bola. Então, não sei se ele ficou com medo de ser o Kawhi na cobertura dele, mas ele é tão bom em defender com as costas, né? De cavar falta. E cavar falta. E aqui de novo o Kawhi marcando o Doncic. E aqui ele conseguiu a troca. Mas e aí vem imediatamente Rondo correndo. E foi um arremesso desequilibrado, muito apressado por conta dessa dobra, né? E por conta do relógio. Aqui tá faltando 5 segundos para 3, 2. Aí o Rondo fala, não, você não vai passar a bola com esse tempo. Você é obrigado a arremessar. E aí o Luka erra. Contra-ataque, bola no Kawhi. E o corta-luz mais fácil do mundo. Tipo, o Rondo é muito inteligente, né? Então, ele aponta pro Kawhi. Olha só o Rondo. Ele aponta pro Kawhi e vai imediatamente fazer o bloqueio pro Kawhi ter espaço para infiltrar ou arremessar. Como ninguém do Dallas sobe... É muito interessante isso. Ele foi o armador da jogada. Ele desenhou a jogada inteira, ele não tocou na bola um único segundo. Né? Essa é a mente de armador, né? Então o Mavs chegou a abrir 7, depois dessa bola do Kawhi, o Clippers já estava na frente. Aí o Dallas conseguiu abrir 4 de vantagem de novo, eles estavam meio que trocando cestas, não estava ninguém dominando o jogo. E aí eles estavam vencendo por 4. Aí o Jalen Brunson errou 2 lances livres nos últimos segundos do terceiro período. Podia ir vencendo por 6. E acho que ele tinha errado 1 de 11, né? Tipo, no resto da série. Aí errou os 2, ele é muito bom de lance livre. E aí começou o quarto período com os 2 no banco. Kawhi e Luka. E o Dallas não conseguiu fazer cesta nenhuma. O Brunson foi um dos mais votados para a melhor reserva da temporada por causa desses momentos. De como ele comanda a segunda unidade, né? De como ele deixa o Luka descansar por uns minutos e o ataque do Dallas ainda funciona. Mas ontem ele não jogou bem. Acertou umas bolas de 3 até, acho que 1 ou 2. Quando o Luka estava em quadra,
Mas esses minutos sem o Luka, o Dallas não criou muita coisa. E não duraram muito, né? O Luka teve que voltar antes do que era planejado no quarto período. E quando voltou, o jogo estava empatado. Exato. Então a vantagem que era pequena, nem isso deu conta. E aí o jogo foi pau a pau até o final e entre Luka e Kawhi foi o Kawhi que fez as cestas decisivas. Vamos ver a sequência do Kawhi no quarto período? Então aqui o Clippers até tá com 5 pontos de vantagem aqui, mas tava no jogo. Ó, mais uma dobra no Luka do tipo... É o que ele queria, o que ele fez a série inteira. Tipo, empurrando pra trás o Red Jackson. Que é muito menor do que ele. O Kawhi foi lá. Então, tipo, a gente cedeu a troca de marcação, mas eu volto. E estão cedendo o passe mais fácil para um dos melhores arremessadores do Mavs, mas alguém já se recuperou. É. Então o Morris já estava lá para contestar, o Don't recebeu de volta, mas ele estava bem marcado e converteu mesmo assim. Essa foi a solitária única bola de 3 dele no jogo. E aí, 2 pontos só de diferença. O jogo tá bem apertado. E aí, Kawhi no mano a mano com o Doncic. Então, isso que eu achei que a gente vai ver muito daqui pra frente, o Luka foi lucasado, né? É o que ele faz. É o que ele faz. Ele chama o corta-luz de alguém que ele quer atacar no mano a mano e vai no mano a mano. Ele não pede mais bloqueio, o Kawhi só quer ele dançar com o Luka porque ele acha que ele vai conseguir espaço. E como você comentou mais cedo, nos primeiros quartos tiveram umas 2, 3 posses de bola que o Luka marcou ele bem, roubou uma vez a bola do Kawhi, mas nesse quarto período... Não teve muita chance, né? Aqui é o Luka contra o Batum e de novo. Por que ele passou, né? Batum. Ó. Mas ó, é que tem a cobertura do Kawhi, né? Mas olha o passe aqui pro Luka, pro Porzingis, ele recua, que aí não recebe a bola de volta porque não tem ângulo. E o Tim Hardaway que jogou tão bem, errou uma bandeja, uma das mais fáceis que ele teve no jogo. E aí, de novo, corta a luz pra manter o Doncic aí marcando o Kawhi. Era o Maxi Kleber marcando o Kawhi, que ele teve sucesso contra o Maxi Kleber a série inteira, mas falou, não, eu quero o Luka. Aí o Dallas cede, muito fácil até, ninguém vai ajudar. E aí tem um step back e uma bola de 3. Dificílimo, mas é o que ele queria. É o que o Luka faz contra o Marcus Morris, contra o Zubac. E aqui eles trocam de novo, Batum pra marcar o Doncic. E aí foi. Essa foi uma das vezes em que o Clippers não dobrou. E aqui a gente começa a jogada já mais ou menos no meio, mas a gente vê uma tentativa de dobra, de blitz em cima do Kawhi Leonard. Eles cederam a troca, então o Luka tá aqui, aí eles mandam algum jogador. Eu entendo por que eles não fizeram, porque nos outros jogos que eles perderam, eles tentaram isso, e aí o Kawhi tocava aqui pro jogador dessa diagonal, algum maluco vinha correndo desesperado e cedia uma bola de 3 na zona morta. E eles são um excelente time arremessando da zona morta. Então eles decidiram não fazer isso, mas como tava dando muito errado, dobraram nessa situação. Mas eu achei a resposta muito boa. Foi devolve pro Kawhi. É exatamente o que o Doncic faz. Eles estão dando um pouco de Mavs pro Mavs. Só que o Mavs não conseguiu fazer isso muitas vezes ao longo do jogo. O Clippers conseguiu quando precisava e foi o Kawhi, dessa vez não contra o Luka que ele queria. Foi contra o Finney-Smith, que é o melhor marcador dele. Não importou. Então, e pelo menos, no momento decisivo, importante, faltando 1 minuto e 40, é o Kawhi decidindo. Aqui, por exemplo, foi um... A gente perde no comecinho o lance do... Então, a gente já já tá vendo o Batum morto aí. Né? Nossa, foi um corte seco. Que o Batum foi... O Batum não vai jogar a próxima partida porque ele foi driblado pra fora da existência, né? Nossa senhora, olha a distância que ele tá do Luka. Tipo, arremessa, Luka. É que ele tava com o aproveitamento tão baixo, né? Não, e ele girou a bola. Arremessa Porzingis. Mas é um arremesso livre pro Tim Hardaway que meteu 4 bolas de 3 no jogo. Não dá pra pedir mais do que isso. Não, foi bom, foi uma boa jogada. Eles tiveram 3 bons arremessos. E deram, acho que, o melhor de todos. O maior aproveitamento na zona morta, completamente livre. Não caiu. Mas eu achei esquisito não... O arremesso não foi ruim. Eu achei esquisito o Luka não arremessar. Então, e aí a gente vê como a comparação fica gritante. Do outro lado, o Clippers fez tudo o que era necessário para que o Kawhi pudesse dar o arremesso decisivo. Mesmo quando teve uma blitz, ele se reajustou, recebeu a bola e jogou no mano a mano. O Clippers impôs a sua vontade e fez aquilo que queria. E podia ter dado errado. Isso é sempre importante lembrar. Foram arremessos difíceis do Kawhi, contestados, mas eles meio que... Se a gente for morrer, vai ser morrer com o Kawhi arremessando. Isso. E o Kawhi não errou nada. O Kawhi não deixou.
mais de 70% de aproveitamento nos arremessos, 45 pontos, que ele empatou o recorde dele em playoffs. Então foi uma das melhores partidas que o Kawhi já teve e respondeu à altura ao que o Clippers desenhou para que acontecesse. Né? E o Luka, eu achei só que ele ficou muito incomodado com essa defesa e nas oportunidades que ele teve de atacar o garrafão, fugindo da blitz, ou quando ele conseguiu as trocas de marcação, ele não conseguiu punir sempre, igual ele puniu nas vitórias do Mavs. E acabaram dependendo muito do Tim Hardaway Jr., que deu certo no primeiro tempo, foi fundamental para que eles criassem alguma liderança no terceiro quarto, e aí você vê que no minuto final não é só o bastante. Ele errou uma bola de 3 sem marcação, errou uma bandeja que ele teve uma infiltração livre. São 5 pontos aí que pesaram bastante. Pois é. E aí vamos ver como vai ser os ajustes do Mavs pro jogo 7. Agora vai ter que, de novo, manter a tradição da série e vencer fora de casa. Não sei não, eu apostaria no Clippers. Eu acho que é o time mais completo, acho que é um time melhor, acho que é um time com elenco mais profundo e mais talentoso. Acho até o mérito do Mavs conseguir estender tanto a série e chegar tão perto de ganhar. Foi muito impressionante mesmo. Mas, nossa, essa sensação de escorrer pelos dedos a vitória Vai ser difícil dura. de superar. Mas vamos ver, o Doncic vai ter que ter um jogo épico aí no jogo 7 e, mais importante, o Mavs tem que dar as condições para que ele tenha isso, como a gente viu o Clippers dando as condições para o Kawhi poder decidir, né? Boa. Então é isso, pessoal. A gente volta amanhã com mais um resumão para falar do jogo solitário de hoje, que é o jogo 1 da série Bucks e Nets. Não é pouca coisa. E se você ainda não ouviu o nosso preview dessa série, escute, tá aí no nosso podcast essa semana. Se você é de YouTube, pode assistir a gravação ao vivo por aqui. Se você prefere em áudio, tá no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Boa, se você entrar no vídeo do YouTube com a gravação do podcast essa semana, que foi na quinta-feira, é gigante, porque a gente faz um podcast inteiro, etc. Mas na descrição tem lá o momento onde a gente começa a falar de Bucks e Nets. Boa, tem um momento que a gente fala só do Bucks, só do Nets, depois tem um momento que a gente fala sobre o confronto dos dois. Tá na minutagem bonitinho, dá uma olhada e aproveita e assina a Bola Presa. Bom, vamos lá. Até mais, pessoal. Tchau! Tchau, tchau!